iniciando um novo trimestre, o último trimestre do ano, a última lição desse ano, e temos como tema geral para a lição desse trimestre, se você já deu uma sapiada na lição, Missão de Deus, Minha Missão é o título geral desta lição programada para o nosso trimestre que começa hoje. Pelo próprio título, a gente já deduz a temática de forma quase completa. Tem dois aspectos importantes que vão estar em debate o trimestre inteiro. Um deles tem a ver com o que Deus faz por nós, por isso, missão de Deus. E o outro, qual é a consequência disso que Deus faz por nós, tanto no sentido direto dessas consequências, ou seja, o impacto da salvação em cada um de nós, mas principalmente a consequência dessa salvação quando a gente entende o que Deus fez por nós e o que Ele espera que nós façamos pelos outros. Por isso, a missão de Deus, nossa missão. E não a missão de Deus e a nossa missão. Isso aqui é interessante na abordagem. Ou seja, a mesma missão de Deus é a nossa. Essa é a intenção da discussão inteira do trimestre e da forma como está construída a lição desse trimestre. Outra coisa interessante da lição, como a gente está na primeira, está na introdução da lição, outra coisa interessantíssima da lição é a gente perceber a conexão desta lição com a lição anterior que a gente acabou de estudar. Vou já deixar um conselho de cara, de partida, que você entre lá e assista a lição de hoje de manhã, que é a lição 14, e a partir da lição 14, que a gente passou hoje de manhã lá na classe, você vai ter uma referência complementar à introdução dessa lição do trimestre, porque ali eu fiz a ponte entre as duas, então vale olhar quando você tiver um tempinho lá na semana, dar uma repassada se você não estava na classe hoje de manhã. Então, lição do 14, a lição da classe, ok? Que mais a gente tem aí de conexões? Qual é a questão de conexão entre o livro de Efésios que acabamos de ler e a introdução da lição que abre agora o trimestre nessa questão de missão? Se vocês repararam, o livro de Efésios ele deixou vários elementos diferentes que dizem respeito ao que Deus fez por nós e quando fez. Tanto que esse referencial aparece na lição dessa semana em Efésios capítulo 2, como um dos textos da lição dessa semana. Ou seja, nos lembrando que Deus planejou nossa salvação desde antes da fundação do mundo e agiu em nossa direção como resgate. Esse é o primeiro ponto de ligação entre a lição do trimestre passado e este. Segundo ponto importante, uma vez que Deus nos resgatou do pecado e nos trouxe para a condição de vida, vivendo agora na luz do Evangelho, viver à luz do Evangelho tem paradigmas importantes, como, por exemplo, o paradigma da bênção, que estava na lição número 14, o paradigma da graça, que estava na lição número 14, o paradigma da transformação do nosso comportamento egocêntrico por um comportamento fraternal, também na lição número 14, e a unidade da fé, elementos presentes na lição número 14. Todos eles ferramentais importantíssimos para a missão. E a armadura da fé, a armadura do soldado da paz, que fecha os elementos necessários para a missão. Portanto, há uma conexão direta entre o preparo, a consciência e a compreensão do que o Evangelho faz conosco, livro de Efésios, e agora o exercício da missão. E, portanto, a lição começa, esse trimestre, resgatando estes conceitos. Na lição número 1 e na lição número 2, está dividida aí o título em duas partes, Missão de Deus nos alcança, parte 1, parte 2. Qual é o foco aqui? A gente entender, enquanto sequência das ações de Deus, tudo aquilo que Deus fez e vem fazendo por nós desde antes da fundação do mundo. Então, qual é a essência da lição dessa semana? Vamos começar pelo verso que abre a lição, que é Gênesis 3, se alguém puder compartilhar. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Por que esse texto e qual a conexão desse texto com a missão? Há algo interessante acontecendo aqui na forma como a lição vai abordar o tema de Deus agindo em nossa direção ou a missão de Deus nos alcançando. Óbvio que a cena aqui é uma cena conhecida. Adão e Eva estão escondidos por causa do pecado e Deus chega no jardim e começa, eu brinco com os meus alunos assim, começa a dar uma de pai louco, com o devido respeito do uso do termo,
perguntando onde é que está Adão, sendo que ele está vendo que o sujeito está escondido atrás do sofá, com a cabeça atrás do sofá e o corpo de fora. Ou seja, a questão aqui é uma questão muito interessante que vai sendo montada na cena de Gênesis. Ou seja, literalmente Deus está agindo de forma infantil, dada a infantilidade da ação humana. E Deus desce ao nível do humano para resgatá-lo. A lição abre com essa proposta, com essa lembrança da gente de que toda a questão da salvação está vinculada a uma ação direta de Deus na busca e no resgate dos seus filhos. Mas isso começa bem antes disso, e a primeira coisa que a gente vai perceber na lição é que o alcançar de Deus ele está para antes do modelo da história do pecado. Quando Deus, na criação do universo, decide criar seres livres, seres inteligentes, seres relacionais nesse universo. Ou seja, a infinitude de Deus, de um Deus que é absoluto e não precisa de nada e de ninguém, na infinitude desse Deus absoluto, ele nos alcança com a criação. E é o primeiro elemento interessante do alcance de Deus, ou seja, nós não precisávamos existir para Deus ser completo. Deus é completo em si mesmo. Deus existe por si mesmo. Deus não depende de nada e de ninguém. Mas na condição perfeita de Deus, ele decide criar por amor, para que seres compartilhem do que ele é. Ou seja, não é Deus que precisa de algo, são os seres que ele cria que precisam de algo, e nesse sentido ele os alcança com o algo do qual eles precisam: amor, felicidade, eternidade. Isso é interessantíssimo na introdução da lição. Ou seja, Deus nos alcança em primeira instância por ter nos criado, por ter nos dado a oportunidade de existir e desfrutar do que Deus é. A história tem uma sequência, e como Deus escolhe que o desfrutar depende de liberdade, o desfrutar só faz sentido se o ser for livre, o processo do pecado potencialmente existia, ou seja, um ser livre poderia rebelar-se contra Deus. E exatamente porque um ser livre poderia rebelar-se contra Deus, o que Deus faz? Deus propõe um plano para atender, para fazer frente a esta rebelião. E por isso, o plano antes da fundação do mundo, como estudamos em Efésios. Na carta aos Efésios fica nítido o processo de que tudo o que poderia ocorrer já tinha na ciência de Deus, na presciência de Deus, um plano estruturado de contingência, um plano estruturado de correção. E esse é o segundo sentido em que Deus nos alcança. Ele nos alcança por ter nos criado e nos alcança uma segunda vez porque ele nos recria. Ele alcança uma segunda vez porque ele nos busca, nos resgata na condição de inexistência, na condição de morte. Ele vai lá e nos resgata disto e nos dá a possibilidade de escolher viver outra vez. E esse é o segundo aspecto importante do como Deus nos alcança, o que significa que Deus nos alcança. E isso traz um desenho importante a respeito da pessoa de Deus. Esse desenho importante é que Deus, em busca da humanidade, exerce uma atividade missionária, uma atividade de missão, a missão de resgate. E nesse sentido, Deus acaba gerando um exemplo para todos nós, de que do mesmo jeito que ele, que é um Deus de amor, tem a missão de nos resgatar, tem como missão primária nos amar. Como nos rebelamos, ele assume uma segunda missão, porque nos ama, que é a missão de nos resgatar. E, consequentemente, nos deixa um exemplo das duas missões, a missão de amar e a missão de resgatar, que agora começam a incorporar a nossa forma de existência, a nossa situação de existência. E a partir daí, o que você vai ver na Bíblia inteira tem a ver com isso. A partir de Adão, o primeiro resgatado, a partir da história de Adão, o primeiro resgate, todos os demais momentos de grande foco da Bíblia estão pautados em resgate. Você vai ver isso em Enoque,
Você vai ver isso em Noé, você vai ver isso em Abraão, você vai ver isso em Moisés, e vai continuar, vai ver isso em José, em Jacó, em Moisés. Ou seja, todas as histórias, as grandes histórias de foco da Bíblia, são histórias voltadas para a maneira como Deus pretende, a maneira como Deus exerce o resgate. Se a gente olhar para a história de Abraão, que vai ser a primeira das muitas histórias que vão ser passadas na lição dessa semana, na lição inicial do trimestre, na história de Abraão, que resgate aparece ali? Duas questões importantes. O resgate pessoal, ou seja, Deus procura por Abraão e promete a Abraão: eu vou estar com você sempre, mas ao mesmo tempo ele descreve para Abraão a consequência disso. Porque eu estarei com você sempre, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha presença com você significa que você, estando no mundo, levará a minha presença a outros. E cada um para quem você levar, eu estarei com ele. E ao estar com ele, este se torna um novo Abraão, e assim sucessivamente, até que todas as nações da terra recebam a bênção. Percebe? Existe uma questão sendo fundamentada aqui nesse resgate. Isso aconteceu com Adão, isso aconteceu com Enoque, isso aconteceu com Noé, aconteceu com Abraão. Quando a gente olha a sequência da história, de Abraão nasce toda uma geração, então Isaac, Jacó, e aí aparece a história de José, outra história relembrada na lição dessa semana. Na história de José, o que a gente tem? Deus com uma promessa, vai estar com ele. E porque Deus está com José, o resgate acontece de toda a sua família e, consequentemente, o resgate de toda a sequência das gerações de Abraão. A história se segue, esse povo de novo se afasta de Deus e aparece Moisés na história, o terceiro personagem da lição dessa semana. Quando Moisés aparece na história, qual é a promessa? A promessa é a mesma: estarei com você. Lembra o convite de Moisés para que ele vá resgatar o povo de Israel? É um convite que tem embutido nele a promessa de Deus de que ele vai acompanhar Moisés. Eu estarei contigo e me apresente ao povo. Sou eu sou aquele que fala contigo. Na carona da promessa feita a Moisés vem a promessa a quem? Ao povo. E me fareis um santuário e eu habitarei no meio de vocês. Estarei com vocês. E o santuário mostra exatamente os dois aspectos do resgate. O resgate no sentido do pecado, toda a mensagem do santuário, assim como o resgate de Moisés ao povo de Israel é o resgate do aprisionamento do pecado, eram escravos no Egito, mas também mostra o outro aspecto do resgate, que é: eu quero estar com vocês, eu criei vocês para isso, para que a gente viva junto e feliz. E tudo isso está atrelado à mensagem do santuário, quando a gente lembra de Moisés na história. Se você olhar a sequência dessa história, a história vai ter todos os altos e baixos desse povo que foi resgatado por Deus, que foi salvo por Deus. Cada um dos profetas do Antigo Testamento são parte dessa mesma mensagem se repetindo, até que chega um momento de distanciamento tal que Deus apresenta o mais célebre dos resgates, o mais intenso dos resgates, que é quando Deus se aproxima do ser humano, chama uma garotinha de nome Maria e diz para ela: vai nascer de você aquele que é o resgatador. Vai pôr o nome nele de Jesus e ele será chamado ou reconhecido como Emanuel, Deus conosco. E aqui o mais alto nível do resgate acontece, que é a promessa de Gênesis 3:15 feita a Adão. Lembra quando o pecado acontece, Deus inicia um resgate. E o resgate começa pelo verso da lição: Adão, onde você está? A segunda fase do resgate é a percepção de Adão e Eva do que o pecado produziu neles. E por isso, todas as falas seguintes: por acaso você comeu do fruto que eu disse para não comer? Quem te mostrou que estava nu? Tudo isso faz parte do reconhecimento da necessidade de resgate. Afinal de contas, para que haja o resgate e ele seja livre, é necessário que o resgatado perceba que precisa de resgate e queira o resgate. Então, Deus faz a primeira parte do processo, que é buscar o humano, mas a segunda parte tem que acontecer, que é o ser humano perceber que precisa ser resgatado e desejar ser resgatado. E então Deus age nessa direção. Quando a gente conecta a promessa feita em Gênesis 3:15
e a declaração feita em Gênesis 3,14, duas coisas ficam nítidas ali. De que o pecado foi vencido por Deus, e será vencido em definitivo por Deus. E uma segunda coisa aparece, é que Deus promete a forma como isso vai acontecer. Porque o desenho de Gênesis 3,15 implica a necessidade da encarnação de Cristo. Implica que o pecado entrou no mundo por um ser humano, e o pecado sairá do mundo por uma escolha de um ser humano. E aqui as histórias se unem outra vez, que é o sentido da criação. Deus criou com um paradigma livre-arbítrio, e o pecado sai do mundo pelo mesmo paradigma, livre-arbítrio. E, portanto, Cristo vem ao mundo para demonstrar que Adão não precisava ter feito o que fez. Ele vem ao mundo e participa como um de nós da história do pecado, para demonstrar claramente que Adão não tinha justificativa para fazer o que fez, mas ao mesmo tempo provar que a acusação de Satanás é infundada, ou seja, era possível a Adão ter seguido a lei de Deus sem que isso fosse autoritário, determinístico ou tirania. E na qualidade de um ser livre, Cristo vence o pecado. Portanto, está provado que Adão não precisava ter feito o que fez. Mas, ao mesmo tempo, isso abre uma outra questão importante, que o poder que levou Cristo e conduziu Cristo durante toda a sua vida enquanto humano está disponível para todo aquele que crê em Cristo. O Consolador está disponível. O Espírito Santo é uma figura e um poder e uma pessoa disponível. O que significa que as coisas que aconteceram com Jesus, no sentido do exercício da fé, estão disponíveis àquele que se conecta a Deus, àquele que se permite a ação do Espírito. O mesmo Espírito que guiou todos os profetas, todos os patriarcas do passado, é o Espírito que está disponível a todo aquele que crê em Cristo e recebe a ação do Espírito de bom grado. E, neste sentido, Cristo passa a viver em nós. E aí vem um segundo sentido da revelação máxima de Cristo. Cristo viveu entre nós, a representação mais perfeita que pode existir do Pai esteve entre nós, viveu entre nós como um ser humano. Mas ele pode, pela presença do Espírito, viver em nós. E isso leva a uma outra dimensão, que é a dimensão da reconciliação do ser humano com Deus. Portanto, a presença de Cristo no mundo, entregue ao mundo pelo Pai, reconcilia com o Pai o mundo. E isso fecha o desenho da missão de Cristo, possibilitando a todos nós a vivência dessa transformação, dessa transição de viver com Cristo e ter Cristo vivendo em nós, a ponto de poder dizer o que Paulo dizia: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E aí se executa a missão na forma completa da presença de Cristo em cada um de nós. Uma vez que isso ocorra, sobra então um outro desenho de missão, que é o fato de que Cristo veio ao mundo, se manifestou e viveu entre nós, vive agora em nós pela pessoa do Espírito Santo, mas ele terminou o seu ministério terreno com uma promessa e com um pedido. A promessa está em João 14, os versos de 1 a 3, que é parte do que a gente vai estudar na quinta-feira dessa lição. Texto conhecido de todos nós, clássico dos textos de promessas da Bíblia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede então também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se a gente vai a João 17, em João capítulo 17, a gente encontra a mesma referência na forma de pedido. Eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. Por isso a oração de Jesus é uma oração que ultrapassa os discípulos, lembra? A oração começa com Jesus focado nos discípulos, para que Deus os ajude, para que Deus os fortaleça, para que Deus os ampare, para que Deus os livre do mal. Os livre do mal. Mas a oração termina com Jesus dizendo: oro não somente por estes, mas por todos aqueles que vierem, por intermédio deles, a crerem no meu nome.
Portanto, nesse sentido, a oração de Cristo chega até os nossos dias com o mesmo desejo. Quero que onde eu estiver, eles estejam para sempre comigo. E essa é a última parte da missão de Cristo, que é o resgate final, que é Cristo retornando para cumprir a promessa, levando todos aqueles que ele criou, que ele desejou, por quem ele morreu, a quem ele salvou, para viver eternamente com ele. Esse é o primeiro leque de lembranças das questões que envolvem a missão, que nós vamos ser levados a estudar e mergulhar durante essa semana. Na outra semana, que vem a parte 2, a gente continua esse bloco com mais alguns itens relativos a essa questão da missão de Deus nos alcançando. Na lição número 1, portanto, temos esse resumão da história bíblica, passando por quase todos os personagens da Bíblia, no sentido de personagens icônicos da Bíblia, para nos lembrar da intenção de Deus em salvar. Espero que tenhamos uma boa semana de introdução do estudo da lição desse trimestre, mas mais do que qualquer outra coisa, a lição desse trimestre vai insistir todos os sábados do trimestre, direta ou indiretamente, para que a gente assuma a nossa parte na missão de Deus, para que a gente cumpra a missão, porque é só cumprindo a missão que o processo final da história acontece e Cristo volta, aí a história do pecado se conclui. Deus nos abençoe para isso. É o meu desejo para vocês no estudo dessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias e dificuldades desse mundo, temos a certeza de que por trás de toda essa história há um Deus controlando a história, há um Deus que tem como única e presente missão resgatar-nos da história do pecado, um Deus que nos amou, que enviou seu Filho para morrer por nós e viver entre nós, mas, acima de tudo, um Deus que nos concede a graça e o poder para vivermos essa realidade hoje. Dá, Senhor, que possamos aceitá-la, possamos vivenciar essa missão na nossa vida e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.